Olá, igreja querida, buenos dias, Estamos acá hablando sobre la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo. E hoje queremos falar sobre o tema o amor mútuo, la identidade de quienes seguem a Jesus. Vou repetir, o amor mútuo. La identidad o la identificación de personas que siguen a Jesús. Padre querido, Padre amado, nos ayuda a entender, Senhor, nos capacita a compreender a Tua palavra e ao compreendê-la, Senhor, possamos pedir graça a Ti para sermos estas pessoas, ó Pai, que têm esta identificação por causa do amor mútuo entre os irmãos, Senhor, entre pessoas, ó Padre. Te necessitamos, habla conosco através do Teu Espírito Santo, Senhor. Amém. Muito bem, estamos falando sobre um tema tão importante e vamos explicar por que é tão importante, como passou isto. Em João 13, verso 33, Jesus diz assim: Mis queridos hijos, pouco tempo me queda para estar com ustedes. Me buscarão, e lo que antes dije a los judíos, ahora se los digo a ustedes. Adonde eu vou, ustedes não podem ir. Bem, quando Jesus diz isto, ele falou isto em João 8, dizendo aos judeus, João 8, 21, dizendo, Jesus les volveu a dizer, eu me vou, e ustedes me vão a buscar, pero morirão em seu pecado. Adonde eu vou, ustedes não podem ir. E os judeus disseram, acaso estará pensando em matar-se, e por essa razão é que não podemos ir adonde tu vas? Bem, Jesus falou isto, Jesus está falando sobre isto, prevenindo uma vez mais a seus discípulos que dentro de algumas horas Jesus estaria morrendo por seus pecados, por mis pecados, pelo pecado de toda a humanidade. Bem, e ele sigue no verso 34 de João 13, este mandamento novo les doy, que se amem los unos a los outros, assim como eu los he amado, também ustedes devem amar-se los unos a los outros. De este modo, ou de esta maneira, todos saberão ou sabrão que sois mis discípulos se amam los unos a los outros. Bem, é interessante que em Levítico 19, Deus abra isto ao pueblo que saiu do Egito, a seu pueblo querido e amado, e Deus lhe diz àquele povo, lhe dou um novo mandamento, ameis uns aos outros, não tenha em seu coração nenhuma animosidade, não tenha em seu coração nenhum problema, não tenha em seu coração nenhuma tristeza contra seu irmão. Bem, nós vamos entender por que Jesus está falando isto. Nós vamos entender que Cristo Jesus nasceu, morreu por causa dos nossos pecados e ressuscitou para que nós tenhamos vida através de Ele. E foi Ele, em este momento, que está nos ensinando e está nos falando da necessidade de nós amarmos uns a los outros. Porque o amor procede de Deus. Ou seja, isso significa que nós não temos amor. A nossa maneira de amar muitas vezes é altruísta, somente para mim.
Nossa maneira de amar muitas vezes pode ser por causa de interesse e outras maneiras, mas o amor que Cristo Jesus está falando para nós outros agora é um amor totalmente diferente. Bem, Jesus, em João 13:36, ele diz assim, e perguntaram, né? E aonde vas, Senhor? Quando Jesus está dizendo aos seus discípulos, perguntou Simão Pedro, aonde eu vou não pode seguir-me agora, pero me seguirás mais tarde. Senhor, insistiu Pedro, não puedes seguir, insistiu Pedro, por que não puedo seguir-te agora? Por ti darei minha vida. Tu darás a vida por mim? Deveras te asseguro que antes que cante o gallo, me negará 3 vezes. Jesus hablando, e outras vezes nos outros evangelhos, Jesus revelando ao próprio apóstolo Pedro, ao discípulo Pedro naquele momento, que ele, com toda essa ousadia, dizendo que por ti darei minha vida, ainda que todos te abandonem, eu jamais te abandonarei. Jesus está falando com antecedência e já prevenindo Pedro do que vai passar, que ele o negaria 3 vezes, dizendo, não lo conosco, não sei quem é este homem. Bem, um pouquinho antes da Santa Cena, em Lucas 22, nós miramos os discípulos, entre eles caminhando, e possivelmente Jesus um pouco mais adelante caminhando, e diz o texto, Lucas 22, 24, tuvieram ademais um altercado sobre qual de eles seria o mais importante, ou o maior, ou o melhor no reino de Cristo. Não foi pequeno. O texto diz que não foi uma pequena discussão, foi uma discussão um pouco, quizá, acerrada. Agora, imagina-te ustedes, os 12 discípulos caminhando com Cristo, e entre eles, em seu coração, eles queriam saber quem de verdade seria o maior, quem de verdade iria ganhar de Cristo uma posição dentro de seu reino de destaque. Eles estavam entre eles discutindo. E eu penso que se eu fora um de eles, ou se você fora um de eles, aquele irmão que pensou essa conversação, que pensou a querer sobressair sobre todos, eu me quedaria muito triste. Eu me quedaria muito decepcionado. Estamos caminhando há 3 anos juntos e todos nós outros comendo da mesma comida, bebendo da mesma bebida, dormindo no mesmo sítio, caminhando, predicando, escutando, e agora vem este irmão querer se posicionar para ser o maior. E então se eu imagino que não, eu sou melhor, não, eu é que vou, eu mereço estar nessa posição. Bem, isto seguramente causou tristeza entre eles, causou uma animosidade entre eles, e Jesus vem e diz a eles o seguinte: Jesus les dijo, los reis de las naciones oprimen sus súbditos e los ejercem autoridade sobre eles e se chamam a si mesmo, como eu sou bueno. Não seja assim entre ustedes. Ao contrário, o maior deve comportar-se como o menor, e o que manda como aquele que serve. Porque quem é mais importante?
É o que está na mesa ou o que serve? Não lo sei que é o que está na mesa. Sin embargo, eu estou entre ustedes, ou seja, eu sou maior que ustedes e eu estou aqui para servir. Ahora bien, ustedes são os que han estado sempre a mi lado em mis pruebas, em mis lutas. Por isso, eu mesmo les concedo um reino, assim como mi Padre me concedeu a mim, para que comam e bebam a mi mesa em mi reino e se sentem em tronos para juzgar las 12 tribos de Israel. Bem, Jesus está tentando acá ensinar a eles que esta discussão de quem é o maior, de quem vai ser o maior entre eles, aquele que quer ser o maior, aquele que quer ser destacado, este deve servir. Mas Jesus está falando isto também para que eles amem-se uns a los outros. Jesus está dizendo para eles que não existe maior no reino dos céus. E Jesus diz: ustedes sentarão em 12 tronos para juzgar a Israel. Jesus está dizendo para eles que para Deus Padre, Deus Filho, Deus Espírito Santo, aqueles homens são todos iguais delante do Senhor, delante do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Bem, Jesus está falando isto. Jesus, um pouco mais adiante, novamente, ele prediz a Pedro novamente no outro evangelho que Pedro iria negá-lo e que eles passariam tempos difíceis. Tempos difíceis. O Senhor está aqui falando a seus discípulos de algo que vai acontecer, que vai passar, onde Pedro novamente vai negar o próprio Senhor Jesus, dizendo que não o conhecia. E mesmo todo isto passado, todo isto aconteceu, Jesus está prevenindo o que vai passar, para que quando isto passe, eles se acordem. É verdade, o Mestre nos dijo, é verdade, o Mestre nos avisou que todas essas coisas iriam passar. Em Lucas 22, 31, Jesus dizendo: Simão, Simão, mira que Satanás ha pedido para zarandeá-los, e ustedes como se fora o trigo. Zarandeá-los é movê-lo com tanta rapidez e velocidade que eles não se dariam conta do que Satanás estava fazendo com eles. Pero eu hei orado por ti, para que não falhes em tu fé. E tu, quando te hayas convertido, fortalece a tus hermanos. Senhor, respondeu Pedro, eu estou disposto a ir contigo, tanto em la cárcere como na morte. Pedro, te digo que hoje mesmo, antes que o galo cante, 3 vezes me negará. Uma vez mais, estou agora em Lucas, eu leí Juan, Jesus dizendo isto, e terminado a cena, Jesus volta a avisar a Pedro que ele o negaria, bem como os demais discípulos. E Jesus prediz também em Mateus 26, 30, dizendo: depois de cantar um salmo, salieron ao monte de los olivos. Em esta mesma noite, Jesus les dijo: todos ustedes me abandonarão, porque está escrito: herirei ao pastor, e se dispersarão as ovelhas do rebanho. E isto foi Zacarias, o profeta Zacarias, no capítulo 13, verso 10, que profetizou que isso iria passar. Tudo isso iria passar. Em Marcos 14, também 30, Jesus habla sobre esse tema, onde eles iriam abandonar o Mestre.
Bem, Jesus, mesmo sabendo de todo esto, prevenindo seus discípulos de todo o que ia passar, Jesus, diz o texto, que los amou hasta o fim. Jesus não guardou tristeza, rancor, Jesus não los rechaçou, mas Jesus nos ensinou através de sua vida em esses últimos momentos, mesmo sabendo que todos o negariam, que todos os abandonariam e ele estaria só. Mesmo assim, Jesus morreu. Mesmo assim, Jesus me amou. Há uma canção em português que habla sobre isto, onde Jesus morreu. Jesus me amou e me amou hasta o fim. Bem, Jesus está ensinando aos seus discípulos que apesar de ter esta discussão, apesar de um querer ser mais do que o outro, melhor que o outro, apesar de eles estarem buscando posições para eles, Jesus está ensinando e dizendo a eles, como lemos lá atrás, eu lhes digo, e lhes dou esse mandamento, João 13, 34 e 35. Este mandamento novo les dou, que se amem uns a los outros, assim como eu los he amado. Ou seja, Jesus está dizendo, eu sou o exemplo de esto que estou falando para vocês. Eu estou dando o mandamento para vocês porque eu já lo experimentei e eu estou fazendo e vou seguir fazendo até o final. Também vocês devem amar-se uns a los outros. E de esta maneira, quando vocês se amem uns a los outros, todos saberão, todos identificarão que de verdade vocês são discípulos de Jesus. E quem vai dizer isso são os demais. Queridos, nossas diferenças, nossos problemas, nossas tristezas, você pode se dar conta, todas elas estão relacionadas com relacionamento interpessoal com pessoas, com amigo, com jefe, companheiro de trabalho, família, irmão, irmã, padre, hijo, tio, tia, primo, prima, sobrina, sobrino. Nós temos problemas com pessoas e minha tendência e sua tendência quando há uma confrontação, quando há uma discussão, eu me quedo triste, você se queda triste e você barra uma ventana dizendo, não quero mais saber dessa pessoa. Você lá põe uma estampia em seu coração, não quero mais saber dessa pessoa. Estou muito triste, estou enojado, decepcionado, frustrado, sei o que seja. Durante esta vida terrena, sempre passaremos, infelizmente, desafortunadamente, por confrontações, palavras torcidas, verdades ditas sem amor, que é crueldade, que nos here e tantas outras coisas. Mas o Senhor Jesus, o qual nasceu, e estamos agora comemorando o nascimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Ele nasceu para dizer a mim e a você que o amor provém do Padre e que nós outros devemos pedir ao Padre poder de Ele para nos fortalecer e nos dar a força para perdonar, seja quem seja. Perdonar, seja o que seja aquela pessoa isso, contra você, ou contra mim, ou que eu isso contra você, ou contra qualquer pessoa. O Senhor Jesus está dizendo que por minhas próprias forças eu não puedo lograr.
lograr perdoná-lo, lograr amá-lo, lograr a caminhar com aquela pessoa como antes do que havia ocorrido. Então eu necessito entender isso, que para que eu pueda agradar a meu Padre, agradar a meu Senhor e me identificar aos demais que me conhecem, que sou cristiano, que sou crente, que sou servo do Senhor, a identificação maior é que as pessoas percebam em mim e em você que nós outros perdonamos, que nós outros amamos e nós outros seguimos sendo a mesma pessoa antes daquela situação que passou. Mas para que isto ocorra, eu e você necessitamos pedir: Senhor, dai-me de tu graça. Senhor, necessito de tu graça. E o que é isto? A palavra graça é aquilo que eu não tenho, é aquilo que você não tem, mas Deus tem muito. E quando pedimos para Ele, Ele dá para nós outros. Ou seja, Deus regala para todos aqueles que pedem: Senhor, dá-me de tu poder, para que eu logre perdonar, para que eu logre amar aquele irmão, amar aquela irmã, amar aquela pessoa, como se nada tivera passado entre nós outros. Bem? Esta é a única maneira em que tu e eu podemos lograr obedecer este segundo grande mandamento da palavra do Senhor: amar ao próximo como a ti mesmo. Quando eu, Jonás, miro, quando alguém me here, quando alguém peca contra mim, quando alguém me lastima, e quando eu miro para dentro de mim, eu não sou diferente daquela pessoa, nem um pouco, nada. E muitas vezes descubro que eu haria pior do que aquela pessoa. E isto me ajuda a mirar que eu, Jonás, sou igualito a você. Como Pablo dijo, todos nós tropeçamos em muitas coisas. Quizá em este ponto eu não tropecei, não pequei, mas você pecou e você tropeçou. Ou quizá neste ponto você não tropeçou, não caiu, mas eu caí. Então, irmãos queridos, Igreja do Senhor Deus Todo-Poderoso, todos nós outros somos igualitos. Brasileiros, americanos, hispanos, japonês, chinês, russo, todos nós outros venimos de Adão e Eva e heredamos o pecado. Todos nós outros somos iguais. Todos nós outros passamos por momentos assim, nem parece que somos cristianos. Mas eu necessito pedir ao Senhor poder dele para seguir a Jesus. E seguir a Jesus é obedecer a sua palavra. E hoje estamos falando especificamente em amar ao outro como a si mesmo. É um mandamento. Existem outras coisas que temos que fazer e que demonstramos que realmente estamos seguindo a Jesus. Bem, em 1 Coríntios 10, de 1 a 14, diz o seguinte: Pablo dizendo: não quero que desconozcam, irmãos, que nossos antepassados estiveram bajo a nuvem e que todos atravessaram o mar, todos foram bautizados em la nuvem, no mar para unir-se a Moisés, todos também comeram o mesmo alimento espiritual e tomaram a mesma bebida espiritual, pois bebiam de la roca espiritual que los acompanhava, e la roca era Cristo. Sin embargo, entretanto, a maioria de eles não agradaram a Deus e seus corpos se quedaram estendidos em o deserto. E todo esto sucedeu para servir a nosotros de exemplo,
a fim de que não nos apaixonemos pelo malo, como disseram eles. Muitos de nós somos cristianos, mas muitos de nós outros não estamos agradando a Deus pela maneira que estamos vivendo. Muitos estão agarrados em seus pecados, muitos estão agarrados nos seus sonhos e ao invés pensando que estão agradando a Deus, estão agradando a si mesmo. E diz o texto que todo isto que passou serviu de exemplo para nós outros. Queridos, pecado mata, pecado destrói, pecado nos aparta de Cristo Jesus. Não existe pecadinho ou pecadão, todo é pecado ao pecarmos contra Deus. E nós outros necessitamos pedir ao Senhor graça e misericórdia para reconhecer pequei, dar um nome ao pecado, dizer: Senhor, mira, pensei, hablei, isso, isto ou aquilo, Senhor, me perdona, Senhor. Oh Deus, eu te amo, eu te quero, ajuda-me, Senhor. E desta maneira, nós outros vamos agradar ao Padre. O Padre que sabe de todas as coisas, todo o que passa em minha mente, todo o que saiu de minha boca e todas as minhas ações, Ele sabe de todo. E todas estas coisas que passam entre eu e outras pessoas e você, confrontação, tristeza, que nos levam a amar menos ou não amar, situações que nos levam a pecar e amar o pecado, desejar pecar, nós temos que correr para o pé da cruz e nos arrependirmos e pedirmos perdão a Deus. E nós miramos nessa situação de Êxodo, Levítico, que sempre que o povo corria para Deus e pedia perdão por seus pecados, eles eram perdonados. Esta é a maior lição que temos, que quando confessamos pecado, estejamos seguros de que Ele nos perdona e pedir para Ele nos ajudar a não cair novamente, a não caminhar por esse caminho. É quando nós outros descobrimos que já não estamos amando aquele irmão como amávamos antes, por causa daquela ou daquela situação que causou para mim. Eu devo confessar ao Senhor e pedir que o Senhor renove meu amor, me gozo, minha alegria por aquele irmão ou por aquela irmã. Solamente assim, nós outros seremos identificados como pessoas, como servos, como crentes que seguem a Cristo Jesus. Amém? Que Deus nos bendiga. Padre querido, Padre amado, ó Deus, nos ajuda, Senhor, realmente sermos pessoas que não guardamos tristezas, que não guardamos mágoas, mas que nos confessamos a Ti e confessando com outro irmão, corremos pedindo perdão, reconciliação e também nós outros perdonando, amando e nos reconciliando, Senhor. Ó Deus, a quem tenemos eu, senão a Ti? Não teremos nada mais precioso do que o Senhor. E é o Senhor que nós outros queremos agradar. Queremos que o Senhor se quede contento com nós outros. Dá-nos de Tu graça, dá-nos de Tu poder para lograrmos a caminharmos aqui, Senhor, da maneira como agrada a Ti, Senhor. Te necessitamos e imploramos humildemente no nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém, queridos. Que Deus los bendiga grandemente.